Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar a respeito dos três maiores erros quando a gente aborda a filosofia chinesa. São os erros que eu costumo ver no YouTube ou mesmo outros estudiosos intelectuais cometendo em relação ao tema da filosofia chinesa, né? O primeiro erro seria tratar tal filosofia como misticismo, esoterismo ou apenas como pílulas, né, de sabedoria, né, como uma sabedoria prática para um bem viver. O que acontece é que os conceitos da filosofia chinesa, seja no confucionismo, no daoísmo, no budismo, eles são fruto de intensa reflexão e são, muitas vezes, a forma chinesa de refletir e racionalizar a existência do ser humano, né, no mundo e, enfim, a forma como as coisas existem no mundo. Portanto, trata-se de uma problematização a partir de uma perspectiva chinesa. E não há ali nada de místico ou esotérico, né? Eu já fiz aqui um vídeo falando sobre o I Ching, por exemplo. No caso também do Yin Yang, que é um símbolo, né? Que, enfim, tomou a cultura pop, né? A gente geralmente associa o Yin Yang como uma coisa um tanto mágica, misteriosa, mas não há nada de mágico nem misterioso ali. O que existe é uma racionalização, novamente, da percepção chinesa a respeito da impermanência da vida, né, de que nada tem natureza estática e tudo está em constante transformação e mudança, né, o Yin Yang sendo um movimento ondular de altos e baixos, se seguindo continuamente. O segundo erro é o de associar a palavra sagrado com a filosofia chinesa. A filosofia chinesa não tem nada de sagrado, né? As escrituras sagradas, os livros sagrados de tal tradição, enfim, assim como eu mencionei no caso do Yin Yang, a conduta geral das escolas de filosofia que a gente trabalha no campo da filosofia chinesa é uma conduta de racionalização do mundo sob uma perspectiva chinesa, que é muitas vezes incompreensível para nós ocidentais, por isso que a gente julga como mística, esotérica. Mas no quesito sagrado não existe nada de religioso no confucionismo, no daoísmo. O budismo é uma religião, sim, mas não é dogmático e também não tem a figura de Deus. O budismo, inclusive, né, o budismo Mahayana prevê até uma iluminação súbita, uma experiência particular da pessoa em alcançar a iluminação, né? Então, no caso do confucionismo e do daoísmo, existiram momentos em que tentou-se sacralizar a figura de Confúcio e houve a religião do Dao, chamada Dao Jiao, mas esses são momentos que poderíamos até dizer marginais dentro da história maior dessas escolas. Então, não há espaço, melhor dizendo, para esse adjetivo, né, sagrado, dentro da tradição filosófica chinesa. Mesmo porque não existe também a ideia de uma devoção dogmática àquelas obras, né? Muitas vezes essas obras eram um palco de debates acalorados entre escolas, dentro de uma mesma escola, dentro do confucionismo, por exemplo, sobre seus próprios livros fundamentais, né? Discordâncias ali, enfim. Então, não existe uma aceitação automática da tradição escrita apenas porque é uma tradição escrita. Então, novamente, não cabe o adjetivo sagrado. O terceiro erro seria o de retratar a filosofia chinesa como uma filosofia do concreto. Os chineses estariam apegados a uma dimensão concreta das coisas, né? Impedidos de abstrair. Essa não é uma ideia nova, essa é uma ideia datada, inclusive, né, de princípios do século XIX e ela se estende ao longo do século XX, né, a ideia de que os chineses, por exemplo, têm uma língua que, por estar ali baseada em caracteres, os impede de abstrair. Eles não têm por que abstrair, porque eles já têm um caractere que, o caractere de pessoa já é uma pessoa, de casa já é uma casa, né? Exemplos. Então, eles não precisariam ter uma palavra e, a partir dessa palavra, abstrair para chegar na ideia do objeto. Então, sem abstrações, eles também não conseguiriam estabelecer regras, não estabeleceriam ciência, eles não teriam uma filosofia propriamente dita. Ou seja, né, falar em filosofia do concreto para a filosofia chinesa é também uma forma de diminuir a importância da filosofia chinesa. E ignora séculos de debates intensos, debates metafísicos, no budismo, no daoísmo,
do neoconfucionismo, né? O neoconfucionismo sendo aquele momento em que o confucionismo, precisando responder à chegada do budismo na China, absorve conceitos metafísicos e cada filósofo neoconfuciano tem o seu conceito de preferência. Então existem debates acalorados dentro do próprio confucionismo. Então vocês vejam que não faz sentido falar em filosofia do concreto. A China, em alguns momentos, de fato tem preferência pelo concreto, né? É uma sociedade pautada também pelo mostrar resultados, né? A gente não pode negar isso. Mas falar que desconhece a abstração e que é uma filosofia do concreto, ou então, novamente, sabedoria prática, não faz nenhum sentido. E esses são os 3 erros que, a meu ver, impedem a gente de estudar a filosofia chinesa pelo que ela é de fato, né? Um campo que ainda precisa de muito esclarecimento e de muita superação em matéria de deixar para trás os preconceitos, as ideias pré-concebidas, porque estamos contaminados há 200 anos praticamente por ideias equivocadas dos primeiros estudiosos europeus que nós muitas vezes ainda compramos como verdadeiras, né? Então é isso, pessoal. Se curtiram essa reflexão, eu peço que se inscrevam no meu canal, curtam, comentem e compartilhem. A gente se vê na próxima. Até mais!